Olá! Quando eu vejo um noticiário informando que metade dos brasileiros estão inadimplentes e que o povo tem muito pouco conhecimento em educação financeira, eu observo que se a população realmente ganhasse mais conhecimento, ia cobrar do governo e teria uma solução rápida. E eu gostaria de te mostrar qual seria essa solução. Vamos alinhar o que está acontecendo no Brasil. 81 milhões de brasileiros estão inadimplentes. A dívida média por pessoa é de R$ 6.500 e o valor médio de dívida é de R$ 1.600, um salário mínimo. Os brasileiros estão devendo 539 bilhões. Você observa que em janeiro, isso aqui era a dívida, os inadimplentes, na inadimplência no Brasil, ó, em cada ano, 2023, 2024, 2025 e 2026. Você veja que em janeiro aqui explodiu, fevereiro também explodiu, tá? Então está bem fora da curva, o que mostra que o brasileiro está bem pior, mas já vem ruim, ó, desde 2025. Né? Você observa que já era uma tendência. Mas, falando em educação financeira, ela não é ensinada na escola. O governo não tem o menor interesse de te mostrar isso aqui. Tem interesse de falar de assuntos, questões culturais. Você veja aonde a gente está indo na direção entre a solução e o problema, os maiores problemas. A gente está trabalhando em pontos que de repente não tem o menor sentido para a população nesse momento. E por que na inadimplência atingiu esse recorde? Né? Justamente por causa da Selic, né, que está muito alta, mesmo tendo um corte recente, mas é um impacto muito grande na vida dos brasileiros. Tá? Por que tem uma Selic alta? Né? Para ninguém querer dar uma marretada e dizer assim, eu quero que baixe a Selic. Não, tem a Selic que está alta para combater a inflação que é causada muitas vezes pelo governo, pela impressão de dinheiro, por causa do risco fiscal e gastos públicos. Além do mais, a gente tem um país que tem muita insegurança jurídica. Tudo isso aqui, ó, normalmente é causado por governo. Então, quando a gente tem mais educação financeira, a gente diz, opa, por que esse cara faz isso? Eu tenho que parar com isso. Então, eu tenho que cobrar do governo uma linha diferente. Que faça menos leis, mas que as leis sejam consistentes. Que tenha gastos públicos mais controlados, para que não se gere inflação e precise se aumentar a taxa Selic. Mas aí você olha a arrecadação, que normalmente quando você pergunta de uma forma geral às pessoas que estão ligadas ao governo, olha, está faltando dinheiro para isso, está faltando para aquilo, mas a arrecadação bate recorde. O governo chegou aqui a 2,8 trilhões. É zero demais, né? Se você perguntasse hoje quantos zeros são, depois do 2 ali, 2 trilhões, quantos zeros são? Se você não sabe, são 12 zeros. Agora, se eu pego, né, esses 2,8 trilhões, que já é um recorde de arrecadação, e divido pelos 539 bilhões, que foi a dívida que estava mostrando os brasileiros lá, e que quando a gente vê os governos, é sempre dizendo o seguinte, essa dívida é culpa dos ricos, essa dívida é culpa do empresário, essa dívida é culpa de todo mundo, menos dele. Né? Aí se eu pegasse esse valor de dívida aqui, que aqui tem muito imposto aqui dentro, né? Porque normalmente o cara usou isso aqui, uma parte delas, para realmente consumir produtos que tem uma carga de imposto alta no Brasil, só se eleva. Então a parte disso aqui está com o governo, né, voltando para ele mesmo. E se eu dividisse esses 2,8, que foi a arrecadação, por 539 bilhões, o governo tem o poder de pagar 5 vezes, 0,4 as dívidas dos brasileiros. Então você vê se a solução está na mão dele. Ele tirou dos brasileiros, causou esse problema e está dizendo que a culpa é do outro. Né? Aumentando a Selic por causa de responsabilidades que eles cumprem. Né? E se a gente pelo menos dissesse assim, olha, 2,8 trilhões, né? Esse dinheiro vai ser bem utilizado. Não. A gente vai ver aqui, vai para viagens internacionais, que se gasta dinheiro à toa, e sendo no menor sentido. O dinheiro é sempre tá mal usado, na base de corrupção, um aumento de Estado que não beneficia nada ao povo. Ficou claro agora para você porque o governo não quer investir em educação financeira? E que se você não aprender educação financeira em canais como esse, você vai ficar escravo do governo. Vai ficar sempre esperando uma solução de alguém que causa um problema para você. Então, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que espera coisa do governo e que não está entendendo que muitos dos problemas que são causados hoje em relação à inadimplência estão ligados ao próprio governo. Forte abraço e até a próxima.